Olha, gente, você que é trabalhador rural, que é pescador, que é segurado especial da Previdência, atentai bem para essa reportagem aqui, de uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, que está exigindo do governo providências com relação às aposentadorias especiais, aposentadorias rurais, que está compreendido as aposentadorias também dos pescadores. Trabalha, grosso modo, trabalhadores rurais e pescadores. Vamos ouvir aí a reportagem. A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União revelou que a Previdência Rural fechou 2024 com um rombo de 187 bilhões e 100 milhões de reais. No ano passado, os gastos com benefícios previdenciários voltados a pequenos produtores rurais, pescadores artesanais, indígenas e trabalhadores da agricultura familiar alcançaram quase 197 bilhões de reais, enquanto a arrecadação de contribuições somou apenas 9 bilhões e 800 milhões de reais. O levantamento mostrou ainda que a política de previdência rural apresenta falhas graves em sua concepção. Apenas 22% dos requisitos avaliados foram plenamente atendidos, enquanto 78% tiveram cumprimento parcial. Isso indica, segundo a Corte, fragilidades no entendimento das causas do problema e na identificação clara do público-alvo. Além disso, a ausência de dados dos segurados no Cadastro Nacional de Informações Sociais dificulta a comprovação da atividade rural e abre espaço para irregularidades. Outro dado que chama a atenção é o chamado gap de sonegação, que corresponde a valores não arrecadados por informalidade ou omissões fiscais, estimado entre 1 bilhão e 200 milhões de reais e 2 bilhões e 600 milhões de reais apenas em 2024. Diante do cenário calamitoso, o TCU determinou que o Ministério da Previdência Social apresente em até 180 dias avaliações periódicas da política rural e elabore estudos em conjunto com o INSS e a Receita Federal para combater a sonegação. Além disso, o tribunal cobrou que o Executivo aperfeiçoe o controle da arrecadação entre os segurados especiais e proponha uma revisão estrutural da política pública. Reportagem Tácito Rodrigues. Parece que vão acochar aí esse negócio, né, Roberto? Vão sim, né? O rombo financeiro ele é enorme. Só em 2024 foram 197 bilhões. Então é muito dinheiro, né? Olha, eu vou ler aqui um texto para enriquecer mais ainda esse tema. Ele faz parte de uma reportagem do site Infomoney. É um dos mais importantes sites econômicos do país. E é um pessoal altamente preparado. Que eu vou ler agora aqui o que coloca o Infomoney. O TCU determinou que o Ministério da Previdência Social apresente em até os 180 dias providências para implementar avaliações periódicas da Previdência Rural, e aí está incluído os pescadores, com foco nos segurados especiais. Segurados especiais é pescador, indígena, quilombola, trabalhador rural. Para implementar avaliações periódicas da Previdência Rural com foco nos segurados especiais. O objetivo é sanar fragilidade nos processos. As determinações foram feitas pela auditoria, que subsidiará o relatório de fiscalização de políticas públicas, o REPP de 2025. O relatório apontou que a formulação da política de previdência rural apresenta falhas. 22% dos requisitos avaliados não são atendidos e 78% apenas parcialmente. Então, praticamente não estão atendendo quase nada, né, que a legislação pede. Entre os problemas, destaca-se a falta de identificação atualizada das causas e consequências que motivaram a política e a delimitação insuficiente do público-alvo. Isso aqui é a linguagem assim meio técnica, mas é a questão de realmente identificar as pessoas que realmente desenvolveram aquela atividade, né? Agravada pela ausência de um cadastro completo dos segurados especiais no CNIS. O relatório também mostrou que o sistema enfrenta elevado déficit financeiro. Em 2024, as despesas somaram 196 bilhões de reais. Ainda tem uma fraçãozinha que é quase 197 bilhões. 900 milhões.
contra uma arrecadação de apenas 9,8 bilhões. O déficit é agravado por um gap de sonegação estimado entre 1,2 bilhões a 2,6 bilhões. Com isso, a Corte de Contas, no caso do TCU, Tribunal de Contas da União, também recomendou a adoção de medidas para combater a sonegação e aprimorar o controle da arrecadação, podendo propor mudanças na política conforme os resultados. Em outro destaque, o relatório aponta que, olha só, Roberto, 34,8% dos benefícios rurais foram concedidos por via judicial. Quase que 4 de cada 10, né? Quase que de 4 em cada 10, porque 34,8 dá quase que... Está indo quase que para 4, né? 4. Beneficiários rurais foram concedidos via judicial, bem acima dos 13,8% dos benefícios urbanos, o que o TCU reforça a fragilidade de comprovação de atividade rural e pressiona a sustentabilidade do regime. Estão botando para avacalhar o negócio. Como o pessoal fala aí, tá tendo pena não, hein? Tá botando mesmo pra avacalhar. Então, tava até pensando aqui agora, o Brasil é um país muito forte, porque o Brasil já passou por vários escândalos envolvendo assim. Aguenta desaforo. Porque é muita coisa. Teve esse roubo do INSS, teve outros escândalos financeiros aí nos Mas anos não é só 2000. o Brasil não, Roberto. Olha, a gente tem que se conformar que o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, nem é o menos corrupto, né? Não é nem o mais nem o menos. A gente tá lá pelo meio, né? Pelo meizão. É uma luta, porque a gente reclama, assim, a gente reclama do governo. Mas e nós, sociedade? A gente não tá vendo essas coisas erradas aqui debaixo do nariz da gente aqui, não. Não, o maior problema é a sociedade. Infelizmente, o maior corrupto é a sociedade. A sociedade infelizmente, corrupta, porque a sociedade pode dar resposta nas urnas. E muitas das vezes não dá. Eu já me deparei com várias pessoas aqui em Barras que me disseram, olha, fulano de tal me convidou para ir lá me cadastrar, que vai me... E eu não fui porque eu não sou daquele negócio. Eu já ouvi isso aqui. Eu também já ouvi essa questão, principalmente com relação a pescadores. Mas acontece com o trabalhador rural, acontece, tá, a fraude está generalizada, porque os números não mentem, né? Se a nível urbano, que é mais complexa a aposentadoria, só dá 13% de judicialização, como é que a especial, que é menos complexa, que só tem que comprovar uma fonte, uma atividade, ou pesca, ou quilombola, ou trabalhador rural, ou se é o indígena, é só uma mais simples, está em mais de quase 35% a judicialização. Não faz sentido. Não faz sentido. Então está na hora, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, de moralizar. Que está desmoralizado isso. É verdade, né? Aí depois vamos reclamar só do governo. Só do governo. Quando, na verdade, não é o governo que está querendo... É o Tribunal de Contas da União que deu 180 dias para poder ver que cabaré é esse. Porque tá uma esculhambação, hein? Tá uma esculhambação. Mas esse problema é um problema estrutural. É um problema da sociedade. Né? Porque... Não vê o procurador do município aqui, roubou um cliente, é réu. Aí vai para tudo quanto é site aí da prefeitura dizer que nós estamos mentindo aqui a respeito do concurso da Guarda Municipal daqui de Barras, que foi o prefeito que prometeu que ia chamar o povo na campanha. Não, ainda questiona. Na vai posse, na rede social. isso de novo. Então... Aí o sujeito pega um cliente, o cara recebe 54 mil de indenização do Bradesco, ele dá 10 mil pro sujeito e fica com o resto do dinheiro e vai chamar os outros de mentiroso. O sujeito que é réu não pode estar a rigor, se o prefeito daqui fosse uma pessoa que zelasse pelo nome da administração dele,
Acontece que tá esse avacaiado do prefeito, ele está se incomodando que os assessores sejam do mesmo naipe, né? Tem que ser da mesma categoria, como a gente diz aqui embaixo, tem que ser da mesma categoria. Às vezes dá a impressão de que eles estão pouco se lixando se está sendo denunciado, se o Ministério Público está no pé. Aumenta o prestígio aqui em Barras. Do cara assim tem muito processo, já roubou muito e tudo, é mais bem visto pela sociedade, porque tem um carrão, tem dinheiro, tem um sítio, tem piscina, mas às custas de aposentadoria, às custas de roubar os pobres, né? Eu acho lindo, então a culpa também é nossa. É verdade. Esse problema que a gente citou aqui não é um problema que está somente nas grandes metrópoles. Não, está aqui em Barra mesmo. Está aqui nós trazendo aqui um caso, né? Agora desse procurador. Então é um problema estrutural, um problema também da sociedade por conta da corrupção pessoal.